Olá, amigos ligados aqui no canal Maurício Bernes Astrologia. Este é o programa Astrologia e Carreira, onde o tema principal é trazer informações para auxiliar você no desenvolvimento do seu trabalho, da sua profissão, da sua carreira profissional. Eu sou Maurício Bernes, astrólogo especializado em astrologia vocacional há mais de 30 anos, auxiliando pessoas a direcionarem melhor as suas carreiras, a terem clareza no direcionamento de suas carreiras. O programa de hoje traz um tema bem interessante, que trata do assunto: é tempo de você se reciclar ou começar do zero uma nova carreira? Se você está num momento que está sentindo a necessidade de alguma mudança e não sabe se você deve fazer alguma reciclagem que mantenha você na sua própria carreira, ou ainda se você pensa que pode iniciar alguma coisa nova a partir desse momento. Esse tema ele tem sido objeto de um tanto de pessoas que me procuram nas consultas astrológicas para esse direcionamento. Então, eu fiz um roteiro aqui, um pequeno roteiro, para eu poder seguir e fazer esse programa de uma forma clara, para que vocês possam ter um bom proveito realmente do que eu estou falando, né? Então, primeiro, vamos entender o seguinte: as pessoas às vezes confundem o que é o momento de terminar o que estava fazendo e começar algo novo, ou, em outras palavras, mudar a sua carreira, iniciando um novo negócio, uma nova atividade profissional, ou até uma nova habilidade, uma nova profissão até. Ou simplesmente fazer uma reciclagem dentro da área que a pessoa já trabalha. O pensamento natural, que a gente imagina que seja o mais fácil, é a pessoa simplesmente fazer uma reciclagem, uma vez que ela já vem já há alguns anos dentro de uma carreira. Mas acontece que muitas vezes as pessoas não estão satisfeitas com aquele trabalho que estão fazendo, ou estão sentindo algum desconforto, alguma condição que não está legal. E aí ela quer fazer um movimento e não tem clareza se o movimento é de reciclagem ou se o movimento é começar algo novo, começar algo do zero. Então, esse programa é destinado a essas pessoas. Agora, se você não está nessa situação, você pode assistir o programa também, porque quem sabe o dia de amanhã, quem sabe se em algum momento você não vai precisar das informações que eu estou trazendo hoje aqui, né? E eu vejo o seguinte: por que é importante? Por que é importante as informações que eu estou trazendo, essa análise, esse estudo dessa condição, dessa decisão entre reciclar ou iniciar algo novo? O importante é o seguinte: porque quando você toma uma decisão, e essa decisão ela tem base num fundamento forte dentro de você, em algo que realmente faz parte da sua natureza e de suas tendências, vamos colocar aí, naturais, certamente a sua escolha será a melhor. Então, os benefícios que você tem em fazer uma escolha assertiva, em tomar uma decisão que tem base em fundamentos interiores da sua natureza, da sua essência, do seu eu, do seu ser, você terá benefícios melhores, você terá resultados melhores. Esses resultados podem ser facilidade em encontrar emprego, ou, no caso dos autônomos, encontrar clientes, melhoria na renda, você vai poder ter um salário melhor, você vai poder ter um rendimento melhor a partir do seu trabalho, por conta da devida adequação no seu desenvolvimento de carreira. Então, assim, fica aqui com a gente nesse programa que você vai ter informações úteis para essa tomada de decisão. Mesmo que agora você não esteja nessa situação, mas é muito provável que em algum momento da sua carreira você tenha que tomar essa decisão. Às vezes até acontece
com pessoas de mais idade que já estão naquela fase da aposentadoria, mas não estão assim com energia para ficar parado, querem fazer, continuar o seu trabalho, aí vão se aposentar de uma determinada função, de uma determinada carreira e vão começar um novo movimento. Esse novo movimento pode ser uma reciclagem, de maneira que a pessoa possa continuar nessa área que tem experiência, tem expertise, ou ela pode começar algo novo, algo do zero, vamos dizer assim, mas com a bagagem de vida que sempre será útil. Eu vejo que toda a experiência de vida e experiência profissional é sempre uma experiência válida e é sempre aplicável no dia de hoje e no dia de amanhã, porque toda experiência reporta um amadurecimento. E esse amadurecimento, ele se aplica na sua vida profissional, ele se aplica na sua carreira. É diferente ter só o conhecimento técnico, e naturalmente é importante ter o conhecimento técnico que aquela função, que aquela atividade exige, mas a maturidade, a experiência, a vivência, ela é de um valor assim que eu digo que é inestimável. Por quê? Porque só você sabe exatamente a experiência que você viveu e só você sabe o aprendizado que você teve para colocar em prática. Isso diferencia duas pessoas que têm o mesmo nível técnico, porém uma tem uma experiência mais rica, uma experiência mais valorosa no impacto da vida profissional. Então, muito bem. Eu vejo que onde é que muitas pessoas erram, seguindo aqui o meu roteiro, tá? Onde as pessoas erram, por onde que você tem que começar, como é que você organiza tudo isso, né? O que acontece? Aonde que eu vejo que as pessoas erram? Olha, chega um momento, eu tenho observado isso, eu não vou dizer em todas as pessoas, porque é sujeito a ser uma generalização, mas eu tenho atendido com frequência um número elevado de pessoas que relatam uma experiência semelhante. Hoje mesmo eu tive essa oportunidade de vivenciar isso. A pessoa tem um trabalho, ela gosta daquilo que ela faz, ela está ali no trabalho dela, muito bem, ganha bem, mas parece que está faltando alguma coisa. Não está 100%, não está legal, tem algo que não está, assim, deixando a pessoa plenamente satisfeita. É comum isso, é muito comum as pessoas também projetarem a sua insatisfação como tendo como razão o trabalho, quando às vezes o problema da insatisfação pode ser outro âmbito da vida da pessoa e ela está, por comodidade psicológica, vamos dizer assim, jogando a culpa no ambiente de trabalho. Pode ser que tenha problemas de relacionamento, pode ser que tenha outros problemas pessoais, de inseguranças, de sentimentos, de coisas internas que precisam ser resolvidas, e a pessoa projeta tudo aquilo no trabalho. Então, por onde você deve começar? Você tem que começar examinando, procurando entender, ter clareza, saber com clareza qual é realmente o problema. Ou se não tem problema, qual é realmente a situação que você se encontra. Porque ao saber se você está diante de um problema externo, ou seja, aonde você trabalha, o mercado de trabalho, as pessoas que você lida no seu trabalho, os clientes, ou o ambiente, o meio ambiente que você está inserido, se esse é um problema, é um caminho para se encontrar a solução. A maioria das vezes, o problema é interior, não é exterior. O que quer dizer o problema interior? Ele pode ser de natureza prática. Bom, eu não tenho conhecimentos suficientes para ir para o próximo degrau da minha carreira. Então, eu tenho que adquirir conhecimento, tenho que me qualificar melhor. Seja por meio de soft skills, seja por meio de técnicas ou realmente de tecnologias que precisam ser adicionadas ou adquiridas em seu conhecimento. Ou situações interiores que envolvem estados emocionais. Esse ponto é o mais difícil, porque muitas vezes esse lado emocional
ele é, digamos assim, comandado por movimentos que são inconscientes. E a pessoa não percebe da onde realmente vem aquela sensação, aquele sentimento que não está agradável, aquele sentimento que não está bom. Então, se você fizer este caminho que eu estou lhe dizendo, primeiro identifica se é exterior, é externo, problema, pessoas, emprego, lugar, se é interno em termos de conhecimentos, de habilidades, de práticas, de coisas que são requeridas para a sua função, ou se é algo que, puxa, não sei o que é. Porque se tiver nesse ambiente do não sei o que é, certamente terá origem em algum aspecto emocional da sua história, da sua vida. Então é importante você ir em busca desse conhecimento. E aí, como é que você vai fazer isso? Você pode estar se perguntando, puxa, eu estou nessa condição, eu não sei bem o que é, eu sei que não é externo, eu sei também que não falta nenhum tipo de habilidade ou de conhecimento para o meu desenvolvimento de carreira, mas alguma coisa dentro de mim está dizendo que eu preciso mudar, que eu preciso fazer um movimento, e eu não sei o que é. Então, olha, isso é muito importante, antes de fazer o movimento, que seja, vou me reciclar, que pode ser traduzido, reciclar pode ser procurar um emprego novo, pode ser fazer até algum curso, alguma coisa, algum coach, para melhorar alguma área do seu espectro de atividade profissional e continuar aquilo num emprego melhor, procurando uma condição melhor. Ou simplesmente dizer, vou largar tudo isso aqui e vou começar uma vida nova profissionalmente, né? Então, antes dessa decisão, você tem que trilhar alguns passos, né? Eu vejo que o primeiro passo, né, é o exame, exatamente o exame das suas emoções perante as situações, né? Então, eu vou falar aqui, eu tenho um método que chama-se 4S, saber, sentir, situar e solucionar. Então, esse é um caminho. Então, eu já falei, saber. Então, eu estou sabendo aonde é que está a situação? Sim, agora eu preciso sentir a situação. Sentir o que é que minhas emoções estão acontecendo, como é que elas estão acontecendo diante do dia a dia. O que eu sinto? E se eu sinto falta de motivação, ou se eu sinto um desconforto por estar no lugar, por estar falando com a pessoa, ou por ter que fazer um tipo de trabalho, ou eu tenho que entender dentro de mim como é que é esse sentimento e buscar na minha memória, na minha juventude, começando lá da infância, passa pela juventude e da juventude à idade já o início da carreira, naqueles momentos em que a gente estava inseguro diante de alguma situação, quais eram os sentimentos que a gente tinha. Porque esses sentimentos é que vão ser valorosos para a gente entender o momento que nós estamos vivendo. Então, antes, busquemos na nossa memória, lá atrás, momentos de vida em que a gente ficou inseguro e tinha que fazer um movimento. Porque ao entender esse sentimento, você vai fazer o outro passo, que é o se situar perante o momento da sua vida. E aí tomar a sua decisão, então, que pode ser uma como pode ser outra, mas ela será mais consciente, você terá mais clareza para tomar essa decisão. Então, eu quero aproveitar também, e nessa semana que está indo ao ar esse programa, né, no dia 26 de julho de 2023, você está sendo convidado a participar da imersão Astrologia e Carreira. Tem o link aqui na descrição do vídeo. É um evento 100% online, 100% gratuito, onde eu ensino você já a dar um melhor direcionamento na sua carreira. São 3 vídeos gravados, feitos com carinho, e lives de tira dúvidas que eu vou estar presente ao longo dessa semana também, tirando as dúvidas para você. Essas lives ficam gravadas e estão lá, né? Olha, eu tive uma pessoa que teve aqui, um cliente, né? Que teve comigo e viveu uma experiência semelhante a essa que eu estou falando agora. Quer dizer, ela estava diante de uma situação
algum desconforto profissional e vendo, bom, eu preciso mudar, preciso fazer e tal. Uma pessoa com já uns 10 anos de carreira, né? E aí, diante de um momento, sentindo alguma coisa, né? Puxa vida, eu saio aqui do banco que eu trabalho e vou, então, abrir um negócio próprio, ou eu faço mais certificações para melhorar minha carreira no banco, então eu vou me reciclar aqui dentro, eu vou buscar alguma coisa fora. Muito bem. Ao examinar, né, o seu contexto astrológico, o seu contexto de vida, nós vimos que ela estava num ciclo ainda de estruturação. E aí eu convido você a verificar, visitar e assistir vídeos anteriores desse programa que eu fiz, onde eu falo dos ciclos na vida profissional. Porque a gente tem momentos onde nós estamos em fase, vamos dizer assim, de preparação, temos e estruturação, e depois em fase de ação, e chega um ponto da fase da revisão e do redirecionamento. Todo ciclo tem 4 fases. Você precisa saber, dentro da sua vida profissional, em qual dessas 4 fases você está. Porque existe a fase aqui, né? Lua nova, crescente, cheia e minguante. Cada uma cumpre o seu papel. Então, se você está numa fase da crescente, por exemplo, é hora de se reciclar e não hora de largar tudo para começar algo totalmente novo. Acho que fica até lógico de se entender que se você está numa fase nova, né, você pode iniciar algo novo. Se você está numa fase de reciclagem ou numa fase minguante, você pode estar examinando e estudando para verificar o novo que vem pela frente. Agora, na crescente é hora de crescer, é hora de fazer as coisas caminharem adiante, dentro de onde você está. Como é que você vai identificar isso? Então, muito bem, esse cliente que esteve aqui comigo fez um exame da sua própria carreira, né? Obviamente auxiliado pelos ciclos planetários, pela fatoridade que ela tem, tudo isso você vai identificando. Porque se você examina na sua carreira, se ela está crescendo, imagine uma curva de crescimento. Você está numa fase ativa. Se ela já está numa curva de estabilidade, e você identifica isso, você já tem alguns anos que você está, vamos dizer, no mesmo status profissional, então você chegou numa curva de estabilidade. Essa curva de estabilidade você precisa examinar se é o que lhe satisfaz e se é o que lhe atende, você continua ali e está tranquilo. Se começou o incômodo na curva de estabilidade, que era o caso dessa pessoa, o que ela tem que fazer? Ela tem que realmente começar um trabalho de mudança, de movimento. Aí faz o exame que eu falei para saber se é uma reciclagem, no sentido de buscar conhecimento para retomar o crescimento da mesma carreira no mesmo lugar, pode ser numa outra empresa, mas dentro do mesmo mercado, ou se ela vai buscar algo novo, começar do zero em alguma atividade nova, né? Essa pessoa viu que realmente era a questão de melhorar sua qualificação profissional para continuar crescendo nessa carreira. Porém, né, tem uma outro cliente que fez uma coisa muito diferente. A pessoa está estudando um novo conhecimento para fazer uma nova carreira. E não é assim, é uma pessoa autônoma dentro de uma área e agora está mudando radicalmente para outra área, né, já com a faixa etária de 45 anos. Veja que interessante. Por quê? Porque dos 42 aos 45, principalmente, é um momento onde a pessoa passa realmente por alguns aspectos de Saturno e de Urano que causam a necessidade de uma revisão profunda dos seus valores e das suas atividades e atitudes e da sua produtividade perante a vida. Então, esse momento, a pessoa, para todos isso vale, é um momento de olhar para onde eu vou seguir nos próximos 45 anos, já que hoje se vive 90 anos numa boa, né? Uma maneira de dizer, mas é o que a gente tem visto aí na sociedade, um aumento gradativo da expectativa de vida.
E isso traz também a necessidade da gente pensar no nosso futuro em termos de produtividade ao longo da vida, né? Quando eu era criança, uma pessoa com 60 anos se aposentava e estava tudo bem. E dali para frente era seguir aposentado. Hoje não é assim. Hoje a pessoa pode até se aposentar com 60, acho difícil, mas com 65, e dali para frente continuar produzindo, trabalhando, sendo uma pessoa produtiva. Então, dentro dessa perspectiva, 42 para 45 anos é um momento bem forte para você trabalhar essa reciclagem, esse reposicionamento perante a sua carreira e decidir se vai investir no crescimento da carreira que você veio até então ou se vai dar uma guinada e começar algo novo, algo do zero. Não é tarde, você não está velho para isso. Isso pode ser feito antes também. 36 anos é um momento também importante de ciclos planetários, de expansão e de crescimento. E também, eu falei 42, mas 48 também, aí tem para frente também movimentos que podem ser feitos. Então, o que acontece? Se você fizer essa identificação, que eu disse para você, dos aspectos emocionais envolvidos, né, do sentir envolvido no seu dia a dia, aí você pode verificar, né, qual o impacto, né, que tem essa mudança na sua vida. É óbvio que nós não podemos deixar de considerar os aspectos materiais, financeiros da virada profissional. Temos que considerar também, porque se você já está um tempo na sua carreira, depois, para começar do zero, normalmente vai haver a necessidade de ter uma renda que garanta o tempo de maturação dessa nova atividade profissional. Então, eu vejo que você está aqui, né? Vamos seguir meu roteiro. Dá licença, né? Então é o seguinte, essa eu estava falando da pessoa que fez essa guinada, né? Ou melhor, está fazendo essa guinada, porque ela está se qualificando. Então, ela voltou a estudar por 1 ano, 2 anos, acho que 3 anos o curso que ela está fazendo, para poder se qualificar na nova função. Olha só, é preciso ter coragem. Mas por que essa pessoa tem coragem? Porque ela tem clareza dos sentimentos que estão movendo ela a fazer isso. Então a chance dela ter sucesso será muito maior porque ela está motivada por sentimentos que passam por algo que eu tenho dito com alguma frequência, que é o amor próprio e o amor ao que faz. Ou melhor, fazer as coisas com amor. É diferente até do amor ou do gostar, eu faço o que eu gosto. É muito diferente. Fazer as coisas com amor quer dizer ter amor próprio e projetar esse amor próprio naquilo que faz. Isso certamente traz melhores resultados do que só fazer a coisa porque eu quero fazer, eu tenho que fazer, vou mudar, vou ganhar mais dinheiro, vou fazer. Não é só o aspecto da materialidade da vida, é o aspecto de se encontrar com a satisfação, que é um estado de espírito que a gente pode encontrar dentro de nós. A satisfação é um estado de espírito, a prosperidade é um estado de espírito. Todas as coisas boas da vida são ligadas a um estado de espírito que a gente pode encontrar. E como é que nós encontramos esse estado de espírito? Compreendendo o nosso pensamento e os nossos sentimentos. Com essas duas colunas, nós temos a sustentação do nosso caminho profissional. Então, hoje, se você se encontra nesse momento, vou reciclar, vou mudar para algo novo, faça esse exame, siga essas dicas que eu trouxe aqui para você, que eu tenho comigo a certeza de que isso lhe trará bons resultados. Se você gostou desse vídeo, dá o seu like, compartilha com as pessoas que você vê que podem também se beneficiar e siga aqui no meu canal, que para mim é uma alegria poder ter vocês aqui comigo. Forte abraço a todos.